sobre a eclesiologia, né? Nós fizemos uma introdução, vimos alguns pontos que são importantes antes de começarmos a considerar, de fato, a questão do governo da igreja. E hoje nós começaremos a tratar realmente sobre o governo da igreja. E será realmente um breve estudo hoje. Se eu incluísse a outra parte desta primeira parte, ficaria muito extenso. Então nós iremos considerando aos poucos para que possamos juntos aprender mais sobre o governo da igreja, sobre a eclesiologia, sobre como tudo isso funciona. E uma coisa que nós sabemos, nós que somos membros da Igreja de Cristo, e em outras ocasiões já foi mencionado aqui, é que o Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que reina sobre a igreja, né? Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Mas quando nós afirmamos algo desta natureza, dizendo Jesus reina sobre a igreja, ou sobre tudo, isso pode nos levar a fazer algumas perguntas. Como, por exemplo, se a Bíblia ensina que Deus é soberano, é redundante dizer que Cristo reina sobre a igreja? Ou uma outra pergunta, como Jesus pode dizer aos seus discípulos, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, como está lá em Mateus 28, 18. Em outras palavras, o que Jesus tem agora que ele não tinha antes? Uma vez que Jesus subiu aos céus, como nos ensina Atos, capítulo 1, do verso 9 ao verso 10, por quais meios ele reina sobre sua igreja? Ou uma outra pergunta, né? Que relacionamento o reino de Jesus tem com o governo civil? São algumas perguntas que surgem do fato de afirmarmos que Jesus ele reina sobre a igreja, e a estas perguntas nós responderemos à medida que formos caminhando nos nossos estudos aqui sobre eclesiologia ou sobre o governo da igreja. Mas o fato é, e o autor do livro faz a seguinte citação: Jesus reinará em todas as partes onde o sol faz seu percurso sucessivo. O Senhor Jesus reinará em todas as partes onde o sol faz o seu percurso sucessivo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que reinará e reina sobre absolutamente todas as coisas e reina sobre a sua igreja. Mas é interessante que quando nós olhamos para a Escritura, a Bíblia vai nos afirmar com muita clareza sobre a soberania de Deus. Nós sabemos que Deus é soberano. Ele é soberano na criação, Ele é soberano na salvação, Deus é soberano na providência, Ele é aquele que sustenta, guia, conduz absolutamente todas as coisas. Como nós sabemos, na pergunta de número 11 do breve catecismo, quais são as obras da providência de Deus? As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Deus é soberano realmente sobre absolutamente todas as coisas. E há textos na Escritura que falam sobre o reinado de Deus. Que Deus, Ele realmente reina. Como, por exemplo, alguns textos aqui, como Êxodo, capítulo 15, verso de número 18. Êxodo, capítulo 15, verso 18, a palavra nos diz assim, é bem breve o verso: o Senhor reinará por todo o sempre. Está falando aqui do Senhor, Yahvé, Deus é aquele que reina para todo o sempre. O Salmo de número 47 é um salmo que vai falar também sobre o reinado do Senhor sobre tudo, que o Senhor, Ele reina. Salmo de número 47. Além dele, meus irmãos, o Salmo de número 93, Salmo de número 96, verso 10. Então, alguns salmos e tantos outros são textos que apontam para
esta realidade de que o Senhor é rei. O Salmo 47, que nós cantamos aqui também, né? Mas vai dizer assim: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo e Tremendo é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre as aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escuros da terra, ele se exaltou gloriosamente. E como mencionei, Salmo 93 também, Salmo 96, verso 10, Provérbios 16, verso 33, fala sobre esse reinado, Isaías 24, verso 33, Daniel 4, 34 a 35, no Novo Testamento, Marcos 10, 29 a 31, são textos que tratam sobre a realidade do reinado de Deus sobre absolutamente todas as coisas. Se você quiser essas referências, eu posso passar para vocês depois. Então, saber que Deus é soberano nos ajuda a entender a doutrina da providência divina e tantas outras coisas relacionadas ao mundo e a tudo o que no mundo há. Mas, se a Bíblia afirma a soberania do Deus Trino desse modo que nós acabamos de ler, como devemos entender a declaração de Jesus de que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra? Porque se nós entendemos bem a cristologia, nós entendemos que Cristo é Deus tal qual o Pai. Nós sabemos que Cristo, ele não é 50% homem, 50% Deus. As pessoas falam isso às vezes, né? Mas não é. Ele é 100% homem, 100% Deus. Plenamente divino, plenamente humano. E se Cristo é completamente divino, e se o Deus Trino é totalmente soberano, então a soberania de Jesus não pode aumentar nem diminuir. Se ele possui a mesma essência do Pai, ele é Deus, a sua reinado, a sua soberania, a soberania de Cristo não pode mudar, nem aumentar, nem diminuir. Como então Jesus pode falar de uma autoridade que ele havia recebido recentemente, como no texto de Mateus, que nós iremos considerar? Mateus 28, verso 18, né? Como ele pode dizer que recebeu esta autoridade? Nós consideraremos, meus irmãos, algumas passagens bíblicas no Antigo e no Novo Testamento. E essas passagens bíblicas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, falam sobre o futuro domínio global de Cristo. Então veremos aqui, primeiro, textos no Antigo Testamento que falam sobre o futuro governo global de Cristo. Um primeiro texto, Daniel, capítulo 7, versos 13 a 14. Eu vou ler aqui os textos para que possamos adiantar, mas diz assim, Daniel capítulo 7, versos 13 a 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Está falando do Filho do Homem. Cristo, com frequência, não é, atribui este título para ele, Filho do Homem. Um outro texto, Salmo número 2, versos 7º e verso 8º. Salmo 2, versos 7º e 8º, a palavra nos diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei.
pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Referência aqui ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Você vê esse texto sendo aplicado com frequência em Hebreus, fazendo referência, eu hoje te gerei, falando sobre Cristo Jesus, aquele que é superior aos anjos, aquele que é superior aos profetas, aquele que é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento. Um outro salmo, salmo messiânico, que é o salmo de número 110, versos 1 e 2. Salmo 110, versos 1 e 2 nos diz o seguinte: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. O Salmo 110 é um salmo que é citado o tempo inteiro no Novo Testamento, fazendo a referência ao Senhor Jesus Cristo, sobre um reinado futuro, soberano, global de Cristo. E um último texto no Antigo Testamento, que seria Isaías, o profeta maior, Isaías capítulo 9, versos 6 e 7, quando a palavra nos diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então aqui são passagens, como mencionei, do Antigo Testamento que apontam para este futuro reinado global do Senhor Jesus Cristo. Agora nós observaremos algumas passagens no Novo Testamento que falam que Cristo, depois da ressurreição e ascensão, assumiu esse reinado. Textos no Novo Testamento que falam que Cristo, depois da ressurreição e ascensão aos céus, assumiu esse reinado profetizado no Antigo Testamento. Por exemplo, Romanos capítulo 14, verso 9. A palavra nos diz assim, Romanos 14, verso 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Um outro texto ainda, o apóstolo Paulo nos ensinando mais uma vez, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 24 a 26. Um texto que vai falar muito sobre a questão da ressurreição, não é? Então lá, Paulo, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versos 24 a 26, nos diz o seguinte: E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E o último texto, Filipenses capítulo 2, ou melhor, um penúltimo texto, né? Filipenses 2, versos 8 até o verso número 11, que diz assim: Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E o último texto, Efésios capítulo 1, versos 20 a 23. O apóstolo Paulo, mais uma vez, nos ensinando o seguinte: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu
a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Está falando de quem aqui? Cristo. Ele assumiu este reinado, na ressurreição e na sua ascensão, estando ele à direita de Deus, o Pai. Então, como Jesus assumiu a autoridade e reinado? Exatamente na sua exaltação. E a resposta também é o seguinte, e nós devemos considerar uma distinção importante acerca de Cristo e acerca dessa questão de ele receber um reinado, como se ele não possuísse anteriormente. E a distinção que nós precisamos fazer é a distinção entre o que é chamado de reinado essencial de Jesus e reinado mediador. Reinado essencial de Jesus e reinado mediador de Jesus. Alguns puritanos no passado, dentre eles Ebenezer Skinner, não sei como é que fala esse nome, e James Fisher, apresentaram essa distinção num comentário do Breve Catecismo de Westminster. Eles comentaram o Breve Catecismo de Westminster e apresentaram perguntas com resposta que são o seguinte, tratando sobre esse reinado essencial de Jesus e o seu reinado mediador. Ele vai dizer assim, pergunta 17. Quão multiforme é o reinado de Jesus? Quão multiforme é o reinado de Jesus? Resposta, ele é duplo. Seu reinado essencial e seu reinado mediador. Pergunta de número 18. O que é seu reinado essencial? Resposta, é aquele poder absoluto e supremo que ele, Cristo, tem sobre todas as criaturas no céu e na terra. Essencial e naturalmente, como Deus igual ao Pai. O seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, verso 19. Então, o reinado essencial fala sobre o fato de que Cristo, sendo Deus igual ao Pai, ele reina sobre tudo. Porque ele é Deus. Ele possui a mesma essência e é igual em poder e glória a Deus o Pai. Então, o reinado essencial aponta para isto. Mas então, pergunta 19. O que é o seu reinado mediador? Resposta, é aquele poder e autoridade soberanos na igreja e sobre a igreja que são dados a ele como mediador. Reinado na igreja e sobre a igreja que são conferidos a Cristo como aquele que é o mediador, como nos diz Efésios 1, verso número 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Cristo é aquele que reina e, como mediador, assumiu o governo soberano sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, como mencionei, o reinado essencial de Jesus pertence a ele como a segunda pessoa da divindade, aquele que, como diz, né? Eu já falei aqui, mas a pergunta de número 6 do Breve Catecismo, né? Quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essas 3 são Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Então ele, como a segunda pessoa da Trindade, ele é aquele que possui a mesma essência indivisível. Ele, Deus o Pai e Deus o Espírito Santo. Nós sabemos que há funções distintas em alguns aspectos, né, naquilo que nós chamamos de economia da Trindade. Né? É quando não que um seja superior ao outro, mais importante que o outro, mais poderoso que o outro, mas no que diz respeito, por exemplo, à obra da salvação, cada um age de um modo distinto. E um texto claro sobre isso é Efésios capítulo 1, quando nós encontraremos lá, do versículo 3 ao versículo 6, o Senhor Deus, o Pai, escolhendo homens desde antes da fundação do mundo para a salvação. Veremos mais à frente, a partir do verso 7 ali, o Senhor Jesus Cristo sendo aquele que é o amado, que entregou a sua vida para morrer
pelos que o Pai escolheu desde antes da fundação do mundo. E nos finais, nos últimos versos, nós encontraremos o Espírito Santo, aquele que aplica a obra da redenção de Cristo no coração dos eleitos de Deus. O Pai escolhendo, o Filho morrendo e o Espírito aplicando a obra da salvação no coração daqueles que o Pai escolheu desde antes da fundação do mundo. Isso se chama economia da Trindade, cada um fazendo na obra da redenção aquilo que lhe é próprio. Mas isso não significa subordinação. O Filho não é subordinado ao Pai como se o Pai fosse superior ao Filho em essência. Em essência são iguais. Então, Cristo, quando falamos sobre o reinado essencial dele, estamos falando dele nesse sentido. Esse reinado é permanente e é imutável no que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo. No entanto, o reinado mediador de Jesus pertence a ele como o Filho encarnado de Deus, o Deus homem. Aquele que encarnou, sujeitando-se, humilhando-se e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então é aquele que se sujeitou a isso. O reinado mediador aponta para esta realidade. Ele é aquele então que assumiu esse reinado, sendo humilhado, mas assumiu esse reinado, na verdade, de modo bem específico na sua exaltação, como nós vimos nos textos que nós lemos. E este reinado, enquanto ele é um reinado que pode ser dito que é um reinado que está sujeito a mudanças e pode ser dito que ele aumenta e cresce. É o reinado de Cristo, que ele aumenta e cresce no mundo, e podemos falar de modo ainda mais particular sobre a sua igreja, a quem ele foi dado como cabeça. Então, esse reinado de Cristo, ou o seu reinado mediador, é um reinado que se estende até os confins da terra, até os 4 cantos do mundo, mas ele tem a sua igreja como seu foco. Nós vimos o Senhor Jesus Cristo, aquele que reina onde o sol bate, não é? E em todo lugar ele tem o seu reinado absoluto, mas no que diz respeito ao seu reinado mediador, como cabeça da igreja, ele é aquele que tem como foco de muito mais especial a sua igreja, o seu povo, aqueles sobre quem ele deve governar. Como disse um teólogo do passado chamado Robert Debney, escreveu o seguinte: a igreja é domínio imediato de Jesus. Seus membros são seus cidadãos. E para o benefício deles, ou seja, dos membros da igreja, os poderes dele, ou seja, os poderes de Cristo, são todos dirigidos. Mas seu poder se estende sobre toda a raça humana, a ordem angelical, os bons e os maus e os poderes da natureza. Ele está dizendo aqui, olha, o Senhor Jesus Cristo ele reina sobre tudo. Mas aqueles que são alvo do seu cuidado de modo muito mais particular são os membros do seu reino, são membros os cidadãos do seu reino, da igreja. É para este e para o benefício de nós, que somos membros da igreja de Cristo, ele exerce todo o seu poder. São dirigidos para o bem do seu corpo, que somos nós, a igreja de Cristo, tendo ele como o cabeça. Então, em outras palavras, ao reconhecermos, meus irmãos, o reinado essencial de Jesus como sendo Deus sobre tudo, nós devemos então reconhecer isto, mas ao reconhecer o reinado mediador de Jesus, o que é que os cristãos confessam? O que é que nós confessamos? Confessamos Jesus, particularmente, como o Senhor ressurreto, que nos comprou pelo seu próprio sangue. No seu reinado mediador. Mas que não somente nos comprou com o seu próprio sangue, ele é aquele que reina sobre todos nós, Igreja de Cristo. Então, este é um ponto importante de nós sabermos e uma resposta à pergunta: como Cristo pode ter assumido um reinado recente? Ele assumiu no sentido do seu papel como no seu reinado mediador. A ele foi dada a autoridade
de governar e conduzir todo o seu povo. Então, o que nós sabemos aqui, e nós veremos um pouco mais à frente dos nossos estudos, é a realidade de que Jesus Cristo é aquele que está conduzindo todas as coisas. E Ele é quem conduz a sua igreja. E veremos, Ele é aquele que faz isto através daqueles a quem Ele confere autoridade aqui para conduzir a igreja. Então, como é que nós vemos o governo de Cristo sendo estabelecido? É quando Ele chama oficiais neste mundo, homens neste mundo, para governar a igreja. Mas no final das contas, meus irmãos, quando o governo da igreja ele é estabelecido e caminha de modo adequado, bíblico, verdadeiro, em todos os sentidos, nós devemos entender que não se trata simplesmente de homens governando a igreja. Não é? São homens falíveis. São homens falíveis governando a igreja. Ninguém tem dúvida disto. Mas o que nós devemos considerar, em última instância, é que é o Senhor Jesus Cristo quem governa. Ele é o cabeça da igreja. O Papa não é o cabeça da igreja. Os papistas dirão, sim, ele é o cabeça da igreja. Nós diremos, segundo a Escritura Sagrada, aquele que governa a todos nós é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ficar por aqui. Alguém tem